E Paulo diz em Romanos 5, justificados, ou seja, tornados justos, feitos justos, por causa da fé, por causa da certeza do que foi feito por nós, ou seja, de que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões todas, foi entregue. E ressuscitou, morreu com as minhas transgressões, e eu ressuscitei na ressurreição dele, justificado, perdoado, consumado, acabado. Eu sou uma escatologia realizada em Cristo Jesus. Eu sou um homem feito em Jesus. Ressuscitei com ele, e ele ressuscitou para garantir esta minha justificação. Esse fato de que, apesar de ser esse ente totalmente carregado de ambivalências e imperfeições, eu fui feito justo como justo é Jesus, o único justo, que se entregou pelos injustos para nos reconduzir a Deus. É isto que significa estar justificado. Não há mais papo sobre transgressão na minha vida. Como Paulo diz aqui, adiante no capítulo 8, já não há mais nenhuma, que significa nenhuma, condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque estão justificados mediante a fé. E por isso, eu não vou falar de você, nem de Paulo, nem de ninguém. Essa palavra é minha, é evangelho da minha salvação. Portanto, é verdade minha. Pode ser de quem queira. Essa é minha. Minha. Absolutamente minha. Por causa dessa pacificação realizada, concluída, definitivamente, mediante a fé eu me aproprio disso. Por isso eu tenho paz com Deus. Tenho paz para viver, tenho paz para morrer, tenho paz para enfrentar todos os enfrentamentos, tenho paz para me encarar, para me chamar à verdade, tenho paz para me quebrantar, tenho paz para me corrigir, tenho paz para melhorar, tenho paz. Eu já não estou mais em estado de guerra comigo mesmo, eu vivo em paz. Não tem mais nenhuma acusação contra mim, nem no céu, nem no inferno, nem debaixo da terra, nem na minha própria consciência. Todo dia eu me lavo, eu tomo banho nessa paz eterna. Eu tenho paz com Deus por meio de Jesus. Tenho. O que eu posso fazer? Eu tenho paz com Deus. É verdade. Não é tentativa de autotrucagem. Não é algo que eu fico repetindo para mim, me condicionando, tentando ver se eu me convenço a respeito desse assunto. Não, eu tenho paz com Deus. Tenho, acabou. Hoje, que está tudo bem, ou em qualquer circunstância. Eu já passei por circunstâncias horrorosas na vida. Horrorosas. Sem paz com os homens, sem paz comigo mesmo, sem paz com os meus filhos entristecidos comigo, sem paz com milhões de pessoas, sem saber como me ver, ou me vendo mal, ou me interpretando mal. Todavia, eu nunca não estive em paz com Deus. Isso é que era perturbador para milhões de pessoas. Como é que esse cara pode estar vivendo esse momento da vida dele de um desassossego inimaginável e carregando o que ele mesmo confessa como culpa, e ao mesmo tempo ele não tem nenhum ato de desespero para conosco, ou para com os céus, ou para com o inferno. Ele estranhamente está em paz no meio da tempestade da existência dele, e isso é que é verdade. Paz que excede a todo entendimento e que não é bancada pelas minhas boas obras, pelos meus acertos, pelas minhas bondades, pelas minhas virtudes. Não.
apesar de mim e até contra mim, eu tenho essa paz profunda com Deus, em meio à qual eu posso viver os meus desassossegos em paz. Eu posso viver as minhas inquietudes em paz. Eu posso viver a análise das minhas contradições, porém em paz. Isso é o que transcende todas as psicologias da Terra, que está para além de toda argumentação de qualquer que seja a natureza. E essa é a verdade transcendente, essa é a boa nova, inatingível, a menos que seja mediante a fé. Que você se aproprie mediante a fé. Do contrário, você vai ficar fazendo mantra, repetindo, se enganando, mas na hora em que o esmagamento chegar, não vai ficar paz nenhuma. O que aqui se promete é o que se disse de Abraão, por exemplo, que teve a coragem e o despudor de esperar contra a esperança e crer que teria ainda um filho aos 100 anos de idade, com a esposa já não ovulando há muitas décadas e ele impotente. Mas creu contra a esperança e veio a se chamar de o pai dos que têm fé. A promessa é essa, de que você, pela fé, pela esperança, pela confiança no amor e na promessa de Deus, mesmo nos dias em que tuas emoções, sensações, circunstâncias são as piores possíveis, você tem uma âncora, você tem um cerne, você tem um âmago, você tem um espigão profundo, você tem paz com Deus mesmo no seu pior dia, onde você fala dos maiores choques que você teve com você mesmo, mas você sabe que você não está na beira do inferno, você não foi jogado para longe de Deus, você sabe que nada aconteceu por causa do que Jesus já realizou. Essa é a graça mais profunda e extraordinária que existe. Essa é a paz, é o eixo em torno do qual a nossa melhor existência, consciência e pacificação espiritual pode ser erigida, pode ser construída. E Paulo diz, por intermédio de quem? Ele está falando de Cristo Jesus, que é a nossa paz. Obtivemos igualmente, note a palavra igualmente, obtivemos igualmente acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz, temos acesso. Temos paz com Deus, temos acesso a Deus. Essa paz com Deus é a garantia de que eu tenho igualmente acesso pela fé a esta graça, a esse favor, a esse abraço, a esse beijo, a esse perdão, a essa pacificação, a essa justificação, na qual eu estou plantado, na qual estou firme, é a palavra que ele usa. Firme, firme está o meu coração, ó Deus. Firme, firme. Eu tenho acesso a esta graça. Não tem barreira de separação, nem de culpa, nem de angústia. Deus não deu as costas. Nada aumentou porque eu fiquei bonzinho e nada diminuiu porque a minha contradição se manifestou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E tudo que vem dele é assim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai da jura de variação, nessa graça na qual nós estamos firmes. Então, porque eu já tenho tudo realizado, essa paz com Deus me habita. Não sou eu que habito essa paz que me habita gratuitamente em Cristo Jesus. Eu também obtive igualmente acesso. A paz está em mim, eu estou justificado, posso viver, posso morrer, não tenho medo de nada e tenho acesso. Eu falo, ele me ouve. O nosso diálogo está aberto, eu não tenho que gritar. A minha oração é o meu ser. Meu ser é uma oração contínua diante dele. Os meus pensamentos, a entrega das minhas emoções,
dos meus sentimentos, quando estão bons, quando nem tanto, mas pela fé eu sei que tudo que eu sou está pacificado, justificado, está lavado, está feito santo na presença de Deus, e eu tenho esse acesso. Eu não preciso bater na porta, eu entro. Eu viajo e existo nessa graça que está realizada em Cristo Jesus, documentada na ressurreição dos mortos, na qual eu estou firme e me glorio. Minha glória não é dinheiro que eu não tenho, poder que eu não tenho, fama que eu não possuo. Tudo isso é idiotice. A minha glória é essa glória de estar justificado, de ter paz com Deus, de ter acesso livre ao Pai, e que me dá a certeza de que todas as coisas concorrem para quem existe nesse molde, nessa dimensão, com essa consciência em fé. E eu estou firme nessa consciência, por isso eu me glorio todo dia na esperança da glória de Deus. Como ontem, conversando aqui no quarto, com a minha mulher e uma das nossas filhas, exatamente sobre isso. Como a morte morreu, como a grande glória não é o melhor que a gente consiga aqui. Isso aqui é tudo turvo, é tudo opaco. Isso aqui é ruim de ver, não tem nitidez essa dimensão. Quem fica agarrado a isso aqui achando e chamando isso aqui de vida, não sabe nada. Isso aqui não, isso é a penumbra, isso aqui é a caverna de Platão. Isso aqui é o balé das sombras. Não, eu estou firme em outras dimensões. Por isso a minha glória está na certeza de que eu sou herdeiro da glória absoluta de Deus, que também não é um circo de soleil celestial. Tudo que você imagina de extraordinário no universo ainda é pouco. Transcende a tudo que olhos viram, ouvidos ouviram, ou subiu como melhor e mais linda concepção ao coração humano. Tudo isso é opacidade comparado com essa glória que me aguarda. Eu estou indo para o inimaginável. Já tenho certeza disso e já vivo essa alegria aqui. Eu não estou numa contagem regressiva melancólica. Eu estou numa contagem regressiva para a glória. Você entendeu? Isso faz toda a diferença no viver da gente. Estar firme e gloriar-se na esperança da glória de Deus. E não somente isto, isso é pouco. Mas também a gente aprende aqui no mundo, nessa terra de corona, nessa terra de Covid, nessa terra de malucos, nessa terra de doidos, nessa terra de lunáticos, de insanidades, nessa terra de absurdos, nessa terra de maldades, nessa terra de homicídios, de estupros, de angústias, de inafetividades, de abandono, de solidão, de vontade de morrer, de muitos. Mas, se a gente está tomado por essas consciências anteriores, que eu já repeti 3, 4 vezes hoje, você também se gloria, até mesmo nas próprias tribulações. Você é visitado pela tribulação, como nós estamos sendo. Parece um tempo surreal. É um tempo apocalíptico que sobreveio sobre todos os habitantes da Terra. Todos. Como uma explosão nuclear cujo impacto radioativo tivesse coberto toda a extensão do planeta, do globo. E ninguém pudesse sair de casa para se contaminar, para não se contaminar. Estamos lidando com algo que tem essas dimensões bíblicas. E eis que aquele dia virá sobre todos os habitantes da terra. Todo mundo na mesma expectação. Todo mundo prestando atenção no invisível, tentando se proteger daquilo que não está acessível aos olhos, mas que nos faz cavar buracos no chão e jogar com pressa
neles os nossos mortos. Aí vem Paulo e diz, olha, quando você sabe que está tudo resolvido com Deus, quando você sabe que não existe mais assunto de transgressão, culpa ou medo entre você e Deus que está pago, que a garantia disso é Jesus que ressuscitou para validar essa convicção e para dar a você paz com Deus. Paz. Em qualquer que seja a circunstância, mediante a fé, não porque as circunstâncias são favoráveis, não porque você meteu a mão na eternidade e segurou nela. E ela é sua e você é dela. E aí seu coração descobre que você tem acesso a Deus em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja o mundo, em qualquer que seja o cenário apocalipse, você tem acesso. Você faz parte da intimidade do seu Pai. Você não precisa pedir audiência, você entra. Você vive nessa presença. Você está já tomado pela esperança da glória eterna. Ora, quem carrega tudo isso, como consequência natural, atravessa a própria tribulação. Qualquer tribulação. Imagina, você potencializado com essas competências da eternidade, se você não vai ter força para atravessar as tribulações. Elas molestam, elas doem, elas perturbam, elas angustiam, elas trazem emoções melancólicas, às vezes elas fazem a gente acordar alguns dias melhor, outros dias nem tanto, outros dias horrorosos, mas a gente atravessa. A gente fica firme. A gente tem acesso ao Pai. A gente sabe que se apagar toda a luz aqui, a gente entra na glória eterna, que está para além de toda a descrição, mas tem que ser mediante a fé. Sem fé ninguém alcança isso. Não é truque de psicologia nenhuma. E você também ganha essa força para atravessar as tribulações. Isso aqui é poder, isso aqui é boa nova. Qual é a boa nova maior do que essa? Você vai me dar um dinheiro? Obrigado, vai até ajudar. Mas não é a boa nova. A boa nova é isto aqui. A boa nova é ser capaz em Cristo, pela fé, de tudo isto aqui, atravessar as tribulações, sabendo que a tribulação não tem nada para tirar de ti. Sabendo que a tribulação não tem nada para tirar da tua vida. A tribulação só tem a acrescentar. Essa que é a coisa extraordinária. Quando você ganha essa consciência e uma tribulação visita você, você diz, eu sei que a tribulação não veio para me tirar nada. Ela não tem o poder de me debilitar. Se eu tenho essas consciências anteriores, a tribulação só tem o poder de me fortalecer, de me tornar mais produtivo, mais eficaz, mais rijo, mais resistente, mais capacitado a seguir em frente, de adiante. A tribulação vem como adição, vem como acréscimo, vem assim, produzindo. A tribulação produz perseverança, resiliência, coragem, musculatura espiritual, psicológica, emocional. A tribulação vencida, atravessada assim, faz de mim um homem mais forte todo dia. Todo dia mais forte. O dia mais forte da minha vida na terra será o dia da minha morte. A tribulação final, nesse dia eu vou estar mais forte do que tudo, porque não tem mais nada. Depois de você ter atingido essa consciência que eu descrevi e repeti até aqui, não tem mais nada que possa de fato diminuir você. Você entra no acréscimo, na era dos acréscimos, no processo das adições sem fim, da edificação que não cessa, que não para, e até a tribulação produz força, perseverança. Aquele cara que olha para a morte e passa por ela, olha para qualquer coisa e atravessa. E se pegarem você pela cabeça para lhe tirarem a cabeça fora do corpo, você não teme, nem nesse dia, nem nessa hora. Ao contrário, você é tomado de uma paz que excede a todo entendimento. Tem gente que não acredita porque nunca provou.
e fica pensando que se realiza por psicologia religiosa. Bobagem. Ou você é habitado por essa realidade, ou nada disso jamais será seu. Nada. Mas se você é habitado por essa realidade, a tribulação te melhora, te fortalece, gera perseverança. Perseverança faz de você um sábio. Te dá muitas experiências, uma depois das outras. Você vai se tornando uma pilha de percepções, de conhecimento, de acréscimos, de experiências. E a experiência te enche de perseverança. De perseverança. Amanhã eu vou prosseguir. Eu ia continuar hoje falando aqui em Tiago. É um texto que eu vou deixar só para você abrir o apetite, onde ele diz no capítulo 1: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Mas amanhã você esteja aqui, eu falarei sobre isso com você. Um pouco antes da nossa live de amanhã de manhã, eu falo sobre Tiago e quero que você esteja aqui comigo. Tá bom? Senhor, que essa palavra que é uma fórmula eterna, absoluta, que quando apropriada pela fé se transforma em realidade, em verdade, em vida, em caminho dentro de nós, permite que ela tenha sido apossada pela fé nos corações de milhares de pessoas. Ela está alcançando gente agora, tanto quanto ela alcançará milhares e até milhões depois. E eu peço que a aplicação dela produza vida, vida e paz, vida e paz, para todos aqueles que pela fé disserem: esta palavra é minha, em nome de Jesus. Ela não está mais escrita no Novo Testamento, ela está inscrita como convicção no meu ser. Em nome de Jesus. Amém.